Bem-vindo a mais um podcast FEMPTOR, o canal do Turismo Potiguar. Hoje temos uma convidada especial. Estamos aqui com a professora Jurema Dantas, uma pioneira no ensino do Turismo Potiguar. Ela que é arquiteta de formação, atuou durante muitos anos na administração pública, sobretudo na área de planejamento. Implementou o curso de turismo na Universidade de Potiguar, na UNP, numa época que Natal tinha quase 10 faculdades. Muitos profissionais do turismo já passaram pelos seus ensinamentos e ela também que sempre acompanhou a regionalização do turismo. Ela sempre foi muito ativa e até a nível nacional participando das decisões na política de regionalização, anteriormente era chamada interiorização, e também é testemunha ocular do início do Fórum de Turismo do Rio Grande do Norte e da FEMPTOR. Professora Jurema Dantas, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast FEMPTOR. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, aceitar ser convidada por você para vir fazer esse programa. Fiquei muito feliz, né? E sempre com a atenção e o carinho de vocês para com a minha pessoa. É um prazer muito grande estar aqui e conversar um pouco sobre essa atividade maravilhosa que é o turismo. Que bom, professora, que bom. Você é uma das pessoas apaixonadas pelo turismo, como eu também sou. Tem uma história muito, muito bonita, como uma verdadeira ativista da atividade turística no nosso estado. E, professora, conte um pouco dessa sua história com o turismo, como se deu essa paixão pelo turismo? Eu sou funcionária pública do IDEMA, né, do antigo IDEC, e nós estávamos lá no IDEC, e eu soube de um curso de especialização que ia acontecer na Universidade Federal do Rio Grande do Norte sobre turismo. E eu me interessei e fui atrás, me inscrevi. Esse curso foi coordenado pela professora Graça Venâncio, sim, que também já trabalhava alguma coisa com turismo nessa época, né? E nós éramos 30 alunos, entre empresários e pessoas da administração pública, arquitetos, servidores públicos também. E foi realmente uma experiência excelente, né? Vieram pessoas de fora, algumas pessoas daqui mesmo da cidade, mas outras pessoas vieram de fora, principalmente da Embratur, e nos deram as aulas e a gente fazia os trabalhos e tudo. E por fim fizemos um trabalho final e as pessoas receberam o título de especialista. E eu estava entre essas pessoas. E logo em seguida, quando a gente estava terminando o curso, o professor Paulo de Paula, eu soube através de uma aluna do curso que o professor Paulo de Paula estava implementando o curso de turismo aqui em Natal, na então Unipec. Unipec, eu falei UNP, mas naquela época era Unipec. Naquela época era Unipec. Quando começou era Unipec. Aí, nós, então, algumas de nós, umas 5 ou 6, nos animamos, fizemos o currículo e fomos deixar lá na faculdade. E houveram uma série de entrevistas e tudo. E eu participei da entrevista e fui selecionada, como outras pessoas também do curso, para irem lecionar no curso de turismo. E logo em seguida, o professor Misael, que era o reitor da época, me convidou para eu também coordenar o curso. Então, eu fui a primeira coordenadora do curso de turismo da Universidade de Potiguar. Que ano foi isso, professora? Isso foi 1990. Salvo engano, né, coincidência, era o primeiro ou segundo ano do Carnatal. Exatamente. E depois a FASEX
também criou um curso de turismo, e depois a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e depois a UERN. A Câmara Cascudo. A Câmara Cascudo também. Então, como foi uma época, a gente chegou a ter 11 cursos aqui no estado, né? Antes disso, só tinha faculdade de turismo, possivelmente era ESPN. Em Recife, ESPN em São Paulo sempre foi uma referência, né? São Paulo foi a primeira escola de turismo do Brasil, foi em São Paulo. Né? A Anhembi Morumbi foi a primeira escola de turismo do Brasil, foi lá. Bacana, professor. Realmente, assim, é uma época saudosa, né? Assim, a gente enxerga que muitos profissionais que estão em atividade hoje passaram pelos bancos, né? Pelas salas da então Unipec. Isso. E ingressaram na atividade turística, e aí quando o Natal também despontou, né? Com muita força nesse setor econômico. E a qualificação é fundamental, né? A gente sempre fala aqui que são três condições básicas para um bom desenvolvimento turístico: uma boa infraestrutura, uma boa qualificação e o marketing turístico daquele destino. Então, qualificação é tudo, né? O atendimento daqueles turistas, para que eles possam voltar e recomendar no boca a boca, enfim. Então, é muito salutar esse trabalho desenvolvido pelos docentes de turismo. Muitos docentes são de outras áreas, mas terminam lecionando no turismo. E bacana, foi muito importante naquela época. Hoje a gente continua tem menos faculdade, mas tem muitos ensinos técnicos também, né, lecionando hotelaria, eventos, turismo, enfim. E, professora, você também sempre acompanhou a política de regionalização do turismo, anteriormente chamada de municipalização do turismo, depois interiorização e regionalização. Me conta um pouco dessa evolução, como era antes, né? Você que sempre foi para as reuniões nacionais lá no Ministério do Turismo para tratar dessa política de regionalização. Ia juntamente com Carmen Vera, com Solange Portela, com Regina Amorim, lá da Paraíba. Então tinha uma turma muito boa que sempre se encontrava para discutir o desenvolvimento dessa política de regionalização. Me conta um pouco sobre essa fase. A regionalização, ela aqui no estado do Rio Grande do Norte, ela aconteceu de maneira diferente. Por quê? Em razão do Prodetur, era necessário que a área onde o Prodetur fosse implantado inicialmente, houvesse toda um trabalho de organização. Então, na verdade, o Polo Costa das Dunas... Foi o primeiro polo. Foi o primeiro polo. Então, era um polo. Por quê? Porque no Prodetur se exigia que as áreas onde o projeto fosse implantado houvesse essa conotação de polo, para que houvesse uma articulação entre os municípios, entre os projetos. Então, aqui, a gente criou o primeiro polo, que foi o Polo Costa das Dunas. Coordenado pelo então superintendente do Banco do Nordeste, exatamente, nosso amigo Zé Maria. Zé Maria, exatamente. E para você ter uma ideia de como isso era importante, da importância do Prodetur para o Banco do Nordeste, o superintendente do Banco do Nordeste no Ceará, ele vinha, na maioria das vezes, para as nossas reuniões aqui em Natal. Então, foi uma época muito rica, aonde... Eu participei de algumas reuniões. E aí, o doutor Ivanaldo Bezerra também tem um papel muito importante nisso. Por quê? Porque ele trouxe para as reuniões do Polo Costa das Dunas não apenas o trade e o governo, mas as outras instituições que trabalhavam. Então, Polícia Federal, Receita, todo mundo participava dessas reuniões do Polo. Os vários, não era só a Secretaria de Turismo, era a Secretaria de Trabalho, era da Segurança, porque precisava que todas essas ações fossem articuladas para que a gente pudesse ter o resultado que a gente pretendia. Então, quando
a partir da Política Nacional de Turismo, a regionalização foi realmente identificada, que antes, como você muito bem colocou, era municipalização, a gente ia aos municípios, fazia aquelas oficinas, né? Envolvia a comunidade. Oficinas de sensibilização. Exatamente. Então, com a regionalização, uma das coisas que a gente teve dificuldade aqui foi com o Polo Costa das Dunas, porque ele não se reconhecia como regionalização, porque ele já era antes da regionalização, né? E eu me lembro de quantas vezes eu, Carmen Vera, Solange, fizemos apresentações falando sobre o programa de regionalização e da importância que o Polo Costa das Dunas se integrasse ao programa de regionalização. E isso, aos poucos, foi acontecendo. Então, a sistematização das reuniões do Conselho Estadual foi outro grande marco para o turismo no estado do Rio Grande do Norte. Porque antes o Conselho de Turismo era formado por 5, 7, 8 pessoas. E o Conselho de Turismo passou a ser, em razão do Polo Costa das Dunas, um conselho grande. O Polo Costa das Dunas tinha 20 e tantas instituições participando. Então, isso deu... E como foi que nós, instituições de ensino, entramos nisso? Que tinha um assento também, né? Tinha um assento. Eu lembro. Nós tínhamos um assento. A gente fez tanta carta pedindo, que até um dia eles disseram, não, vamos botar essas escolas aqui dentro. E realmente a gente chegou a ter uma representação e depois as 3 instituições chegaram a fazer parte. Tanto a UFRN, quanto a UNP, quanto a estadual e a FASEX. Então, e a gente sempre trabalhou, apesar de serem várias instituições, e instituições tanto públicas quanto privadas, sempre tivemos uma relação de amizade e de colaboração muito grande. Se uma estava à frente... Lá no conselho era somente um assento, mas ela dividia com as outras o que é que a gente poderia fazer. Até porque não era correto que apenas uma instituição tivesse os benefícios que por acaso pudessem ter, como, por exemplo, estágios, né? Então, a gente sempre, inventários, a gente sempre participou, a gente sempre teve esse espírito de coletividade, de colaboração entre as instituições de ensino. E isso, assim, eu guardo com muito amor, até hoje, o tanto que eu quero bem a essas pessoas que estão nas instituições, que até hoje estão. Hoje nós temos somente o curso da UERN e o curso da Federal. E os cursos do IF, que tem muitos cursos de nível superior no IF, também na área de turismo. Mas a gente hoje conta com essas pessoas ainda na ativa e colaborando efetivamente para o turismo do estado do Rio Grande do Norte. E isso, para nós, é muito bom. Professora, poderíamos dizer que a primeira instância de governança foi o Polo Costa das Dunas? Falando em governança? Sim, exatamente. Não era chamado de instância de governança, porém, mas naquela época era uma grande instância de governança. Nós tínhamos as reuniões, tínhamos uma pauta, o que a gente ficou para fazer, o que cada um ficou para fazer. Na próxima reunião, Zé Maria cobrava todas aquelas coisas, o que é que tinham sido feitas. Então, assim, era uma coisa... que não tinha CNPJ, não tinha registro, mas era como se fosse uma instância de governança. Hoje ela já foi regularizada, realmente. Nós temos a instância de governança do Polo Costa das Dunas, né, já formalizada, com direção, com tudo, e que está tentando se fortalecer, né? E ter e poder ter realmente e poder funcionar como uma instância de governança para todos esses municípios. Professora Jurema, me diga uma coisa, né? Com o passar dos anos, né? Isso a gente está falando aí talvez de 1997, o Prodetur 1 creio que foi mais ou menos em 1997, né? Passado aí 20 e tantos anos, quase 30 anos, como é que a senhora enxerga na prática a evolução dessa interiorização do turismo? Eu também
acompanho, né, mais ou menos desde 2002, quando estive na Secretaria de Turismo, Estadual de Turismo, acompanho a questão do desenvolvimento turístico. E tem uma posição formada quanto a isso. Eu vi algumas evoluções. Como é que a senhora enxerga essa evolução? Como é que a gente está hoje? Muita coisa aconteceu, a gente já tem uma diversificação turística mais propagada. Qual é seu ponto de vista, sua? Olha, eu acho que a gente evoluiu bastante, mas a gente poderia ter evoluído mais ainda, né? Mas nós tivemos aí nesse começo, Genipabu era o centro das atenções. Depois Genipabu passou por um período de muito declínio, né? Já não é mais o ponto principal dos turistas que vinham para Natal. Mas aí surgiram outros, né? E aí vai Maracajaú, vai São Miguel do Gostoso, vai a própria Pipa. Né? São outros destinos. Mais recentemente, Gostoso, Galinhos. Pois é, Gostoso, Galinhos, e por aí foram aparecer. É tanto que você vai na FEMPTUR e você vê a diversidade de municípios. O Seridó, né? O Seridó, eu não vou saber o ano, mas o Seridó foi feito um projeto já há bastante tempo, mas que, infelizmente, pelo SEBRAE. Cama, Café, exatamente. Cama, Café e Rede. E Rede, exatamente. Mas, infelizmente, ele não emplacou naquele momento. Mas hoje, com o Geoparque, ele está se estruturando, né? Está se estruturando melhor. Mas eu acho que, principalmente, os prefeitos precisam compreender o que é a atividade turística e como eles podem investir para melhorar a renda e a qualidade de vida das pessoas que moram no seu município. Porque, veja bem, gente para vir aqui nos visitar existe, porque o Nordeste hoje é cantado em prosa e verso. Está aí os nossos filmes sendo sucesso e tendo o quê? Tendo nosso ambiente como a referência. Nossa cultura, a nossa cultura como a referência. Então, isso é motivo de muito orgulho. Então, eu acho que os prefeitos, alguns, ainda não conseguiram compreender muito bem como é que eles podem investir no turismo. Eu sei que saúde e educação são prioritários. Longe de mim querer... Mas a atividade turística, ela tem a condição de dar emprego e renda para as pessoas. As pessoas deixarem de depender do município e ter sua própria renda. Né? E ter sua... Agora mesmo, você deve ter visto, o Mion veio aqui... Sim, saiu encantado. Gravou ele fez 5 episódios. Fez visitas. Ficou a base dele lá em Maracajaú, não foi? Onde ele gravou os programas? Não recordo. Eu sei que ele foi para Santa Cruz. Mas ele foi para Santa Cruz, ele foi para a cidade do Forró, lá do nosso embaixador. Dorival Dantas. De Dorival. Né? Quer dizer, eu vi um vídeo que ele postou. Eu vi o vídeo de Santa Cruz. Emocionante, porque a fé dele é uma coisa impressionante. E vi o dia que ele fez a entrevista com Dorival Dantas e que visitou Dorival Dantas. Foi uma grande iniciativa, né? Sem dúvida a gente teve nenhuma. Muita visibilidade, Teve. Enaltecer aqui esse trabalho, né, que me parece foi conduzido pela Emprotur e junto a outros parceiros, mas teve muita visibilidade e uma repercussão intensa internamente, até elevando nossa autoestima. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente se vê ali naquelas imagens que ele tem colocado, né? É uma coisa muito bacana. E aí, parabenizar quem conseguiu viabilizar. E outra coisa, agora mesmo no mês de janeiro, a gente teve no programa da Ana Maria Braga também uma divulgação do estado do Rio Grande do Norte. Ela teve aqui alguns anos atrás e agora ela mandou duas pessoas
para fazer os mesmos passeios que ela fez e ver como é que esses passeios estavam. Isso também foi uma visibilidade muito grande, porque é na Rede Globo. Então, é importante esse trabalho de divulgação, essa consistência dos nossos produtos, né? O nosso passeio de buggy, os parrachos que já foram depois, já são mais recentes, mas que fazem um trabalho certo, dentro das normas, e é isso que a gente precisa compreender, né? A gente tem as limitações ambientais, que eu acho que precisam ser respeitadas, a gente tem as questões de segurança, que precisam ser respeitadas, porque também na hora que acontece um acidente, você sabe que a gente é notícia nacional. Se acontecer um acidente aqui, a gente normalmente é notícia nacional. Então, é preciso que a gente tenha todos esses cuidados, tanto os empresários quanto a iniciativa pública. Professora, voltando aqui a esse tema do gestor entender que turismo é uma alternativa de melhoria na geração de emprego e renda daquele município, isso a gente repete exaustivamente. Né? A FEMPTU tem a sua contribuição e, modesta parte, uma grande contribuição para esse processo de entendimento da interiorização do turismo. A gente, conversando com alguns secretários municipais, o cara dizia, não, mas eu não tenho atrativo turístico. Rapaz, mas você tem, aí a gente questionava, você tem um artesanato genuíno? Tenho. Você tem uma gastronomia, uma culinária típica? Tenho. Você tem produtos da agricultura familiar, do queijo ao mel, castanha, etc? Tenho. E esses componentes fazem parte da cadeia produtiva do turismo. Traga eles para a FEMPTU. Então, muitos municípios começaram a compreender melhor, perceber, né, que a cadeia produtiva ela é imensa. Ela não é somente hotelaria e agência de viagem. Então, vamos democratizar e oportunizar emprego e renda para essas pessoas, e começa devagarzinho. Então, assim, a gente tem, ao longo de 20 anos, aí, acompanhado esse processo de desenvolvimento turístico regional, né? E a gente enxerga que houve, assim, muitos gestores passaram a perceber dessa possibilidade, e a nossa FEMPTU dá essa contribuição de reunir hoje quase 50 municípios turísticos ou com forte potencial turístico. Precisava fazer essa menção, que a iniciativa privada também dá a sua contribuição, como a academia traz a sua contribuição, e o setor público idem. E o fórum surgiu exatamente para tentar juntar, aproximar a academia da iniciativa privada, setor público, enfim, a gente tem que estar sempre andando junto. Temos profissionais bem gabaritados. Eu já fui também do setor público, depois fui para a academia, estudei turismo e via que tinha um distanciamento entre o próprio poder público e academia, iniciativa privada e academia. Existia muito distanciamento outrora. Mas a gente realiza um fórum de turismo para ir fazendo essa junção. Costurando, né? Essas articulações. E articulando, para que a gente possa trazer a teoria, colocar em prática e ir melhorando. Primeiro começa, depois melhora, e para a gente ver se esse motor do turismo no nosso estado, se ele é impulsionado. E, enfim, é um trabalho bacana, mas eu acho que é mesmo de ativismo, é uma catequização. A gente tem que catequizar, gestor. Seu município tem um grande potencial, invista nisso aqui que vai ter retorno, vai melhorar seus indicadores de bem-estar social. Turismo não é gasto, é um investimento para você arrecadar mais e aí gastar na saúde, educação, etc. Então, mas tem que ir catequizando mesmo e reforçando e mostrando cases, mostrando alguns destinos que foram transformados pelo turismo. Dona Salmira saiu daqui, Timbaúba dos Batistas tem talvez 80%, 90% das pessoas trabalhando em torno do artesanato do bordado de Timbaúba. Isso. Nas diversas etapas. Isso é um case. Com certeza, com certeza.
E é preciso também, veja bem, eu me lembro da primeira FEMPTUR, vocês podiam até levantar isso. Quantos estandes de municípios tinham? E hoje? 7. E hoje, quantos tem? 7 ou 8, acho que eram 7. E hoje, quantos? Quase 50. Pois é. Né? Então, por quê? Porque alguns municípios compreenderam isso. Né? Mas isso é fácil? Não. Quantos anos a gente gastou para poder a gente ter esse resultado? Né? Então, assim, isso é uma coisa, e eu sei, meu Deus, que alguns secretários de turismo, coitado, das dificuldades que eles têm, né? Das dificuldades que eles têm. Às vezes a secretaria é o secretário e acabou sua conversa, não tem mais ninguém. Outros já começaram, já tem mais algum técnico, já tem mais uma equipe. Então, isso foi um processo que foi sendo ajustado, que foi sendo... E eu acho que os resultados podem ser os melhores possíveis. A iniciativa privada, ela não vai para nenhum lugar que não tenha retorno financeiro. Né? É preciso compreender isso. Então, quando a iniciativa privada vê, opa, aqui tem um bom negócio, né? Ela vai lá e ela investe. E a gente está vendo aí os hotéis novos, nos municípios, a gente está vendo os restaurantes, os pontos de receptivo, excelentes, coisas novas. Né? Então, é importante que a gente observe isso e veja quantas pessoas estão trabalhando a partir daqueles novos empreendimentos que foram colocados lá. Professora, falando em novos hotéis, lá em Pitangui agora tem um hotel, né, recém-inaugurado, ele abriu agora em dezembro. Até o professor Paulo de Paula é um projeto que ele iniciou, encabeçou, e está lá, já tem movimento, e na própria comunidade a gente já vê várias pessoas indo fazer entrevista de emprego, já mobilizou aquela comunidade praiana para trabalhar num equipamento bacana, que, né, vai remunerar bem, com carteira assinada. Então, assim, causa impacto em quantas famílias naquela comunidade. Então a gente tem, e o poder público tem que facilitar, tem que criar as condições de infraestrutura para que aquele equipamento se sustente e que dê lucro, senão ele vai fechar. Exatamente. Enfim. Em Pitangui, já há alguns anos, que a universidade e o professor Paulo de Paula tem sempre investido. Eu tive muitos alunos de Pitangui que fizeram o curso de turismo, que se prepararam para essas oportunidades que vão aparecendo lá. Então, isso é um retorno à comunidade daquilo que eles investiram, daquilo que eles se prepararam. Né? Então, com certeza, alguns deles serão absorvidos, ou estão sendo absorvidos já por esse novo empreendimento. A própria Lagoa, né, emprega muita gente e eles aumentaram ali, melhoraram. Eu tenho escutado um feedback positivo ali dos atrativos na Lagoa de Pitangui. Professor, eu queria falar um pouquinho aqui sobre o destino Natal. Né? Você que sempre pesquisou e estudou, trabalhou no âmbito local, queria saber como é que você enxerga o diferencial competitivo da cidade, da nossa capital, né? Se há um diferencial competitivo evidente ou se Natal poderia trabalhar melhor essa diferenciação junto a destinos concorrentes como Porto de Galinhas, Maceió, Fortaleza, João Pessoa. Eu não considero que é um destino concorrente, face o menor número de oferta de leitos. Lá tem pouca, né, assim, tem uma capacidade hoteleira menor, né? Não sei hoje como é que está, mas antes tinha 11 mil leitos e Natal mais de 30 mil. Enfim, mas é um destino que vem avançando nos últimos tempos. Agora, Fortaleza, Porto de Galinhas e Maceió sempre tiveram par e passo ali com o Natal. Agora são destinos na região Nordeste parecidos. E como é que há essa diferenciação, ou como poderia Natal poderia se posicionar de uma forma mais contundente? Olha, Natal é um município muito pequeno, né?
Então, assim, os atrativos turísticos que estão localizados geograficamente em Natal, falando, geograficamente falando, os atrativos turísticos que estão localizados em Natal, eles são muito pequenos, né? A gente tem a praia de Ponta Negra, e aí foi feito o projeto de engordamento, que melhorou muito a questão do espaço. Agora, a prefeitura está fazendo mais um novo projeto, mais um projeto de urbanização, está fazendo audiências públicas e tudo, vai haver um concurso para o projeto de urbanização, que eu espero que seja um projeto mais definitivo, porque assim a gente... Na Praia do Meio? Na Praia de Areia de Ponta Negra, desculpe. Sim, Ponta Negra. Desculpe, é Praia de Ponta Negra. Então, por quê? Porque eu avalio assim, que a prefeitura gasta muito fazendo projetos de urbanização, e como, infelizmente, a nossa fiscalização da própria prefeitura é tênue. O que é que acontece? Daqui a pouco aquilo está... A pessoa fez mais um quadrado com uma barraca que não está de acordo com o padrão. Aquele horror de caixa de cerveja é a decoração dos box. Então, os sombreiros não são bem cuidados, não tem infraestrutura para fazer comida. Então, se você passar em alguns momentos, e isso eu fiz durante muitos anos e tenho muitos registros, tanto em Ponta Negra quanto na nossa orla urbana, aqui que vai de Miami até a Praia do Forte, a gente tem visões horríveis da nossa praia. Então, assim, é preciso que se faça as coisas, mas que se mantenha. Porque, primeiro, é dinheiro público. Segundo, é o bem-estar de todas as pessoas. Não é só de algumas pessoas, é de todas as pessoas que frequentam aquela praia. Então, eu acho que é importante esse trabalho de reestruturação, mas, principalmente, esse trabalho de manter aquilo lá. E eu vou lhe contar uma coisa bem, bem rapidinha. O mercado da Ridinha, essa questão de vai abrir, não vai abrir só esses 2 meses, porque o Sebrae está lá tomando conta e tudo. O Sebrae foi lá, o Sebrae fez curso. O Sebrae é o FEComércio. Agora fiquei em dúvida. Agora eu também. Mas eu acho que pode ser a FEComércio, que é tudo, mas aí eles foram lá, eles fizeram um curso, eles colocaram, ensinaram a fazer preço, a questão de higiene. Eu fui há 2 semanas, numa quinta-feira, a maioria das pessoas que estavam atendendo, a maioria não usava a touca, que foi uma das coisas recomendadas. As pessoas com cabelão servindo as mesas. Não estavam com as camisetas, porque cada box tem a sua camiseta, a sua identificação. Não estava. Claro que pode ter sido um dia que o Sebrae vai ficar todo dia lá, mas, assim, as próprias pessoas que são beneficiadas também não cumprem aquilo que é estabelecido. Então, assim, eu não sei, e eu vou lhe dizer uma coisa. Eu durante ainda as últimas reuniões do Polo Costa das Dunas, que se falava de Prodetur, daquele projeto de capacitação que foi feito em vários municípios, que foi feito aqui em Natal, o tanto de Pronatec, o tanto de gente que se formou nessas áreas de manipulação de alimentos. E a gente, às vezes, não vê isso dando retorno nos estabelecimentos. Nas barracas. Tudo passa por educação. Tudo passa por educação. E pelo compromisso da pessoa que está fazendo aquele curso de fazer de cumprir essas normas que estão colocadas. Então, assim, eu acho que uma grande dificuldade que a gente ainda tem é com relação a isso, principalmente nesses lugares mais
mais frágeis, que são a praia, as barracas de praia, ali o mercado da Ridinha, que eu vejo assim ainda com uma fragilidade muito grande. Mas eu acho que, por exemplo, você sabe disso, que numa pesquisa que fizeram alguns anos atrás, qual era o principal motivo de você vir a Natal? Era o Camarões. Sim. Né? É. Por quê? Porque o Camarões consegue manter o padrão dele faz anos. Então as pessoas chegam aqui e dizem, não, eu quero ir no Camarões. Não, eu quero ir no Camarões. Né? Então, eu acho que é entender isso que a gente precisa para poder a gente ter esse fortalecimento desse segmento da gastronomia. A questão das festas, eu acho que nós tivemos um avanço muito grande. Tanto o Carnatal quanto as festas de final de ano do Natal. Sim. Né? Eu acho que eu sonho até hoje, ainda não consegui realizar esse sonho, que a gente tenha o Natal em Natal do dia 21 de novembro, que é o dia da nossa padroeira, até o dia 6 de janeiro, que é a festa de Reis. E se a gente quiser ir mais, até o dia 21, que é a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, na Ridinha. Professora, eu acho que esse seu sonho tende a ser realizado. Eu acho também. Eu acho que ele está ficando mais perto. O prefeito Paulinho Freire, ainda na destaque, ele disse isso, verbalizou isso, há 20 anos, mais de 20 anos, eles tinham um grande projeto de Natal, ter um grande Natal. E isso a gente viu, né? O ano passado foi o primeiro ano da gestão municipal. O prefeito vai priorizar grandes eventos, o Carnatal, o grande São João e o Natal e Natal, como a gente merece. Esse Natal e Natal para ser vendido o ano todo. O ano todo. Como o Gramado faz com o Natal de lá. Né? O Natal de Gramado tem, eu acho que, quase 3 meses. Começa em novembro, vai até janeiro. A gente aqui já teve um ensaio com aquele desfile que teve numa época aqui do Natal. Do centro da cidade. Eu acho que o Alto de Natal, que esse ano não teve, eu acho que tem que voltar a ter o Alto de Natal. Tem o Alto em Mossoró. Né? Vamos fazer o Alto de Natal, mas não é só 3 dias não, eu acho que tem que ser mais dias para poder o turista também e assistir o Alto de Natal, que é um evento belíssimo. Eu acho que nós precisamos disso. Então, eu acho que o Natal, o São João, que esse ano já foi mais bom, mais forte. Foi excelente. E o Natal são festas que eu acho que podem marcar Natal como um diferencial em relação a essas outras cidades. Afinal de contas, o nosso nome é Natal. O nosso nome é Natal. Então, nada mais adequado do que a gente ter um Natal em Natal, com todo o brilho que a gente pode fazer. E a gente tem gente aqui para fazer isso, não precisa ir buscar ninguém fora, lá em Gramado, não. Basta só olhar lá em Gramado, todo mundo já foi olhar, já sabe como é que funciona. E aqui a gente tem pessoas técnicas capazes de fazer isso. Professora, vamos para um outro tema aqui, que nosso tempo já está avançando bastante. Né, a gente passaria aqui horas falando sobre tudo, porque assunto não falta. Falta, é verdade. Mas eu queria sua opinião aqui, né, sobre o que aconteceu com o fluxo turístico internacional. O Brasil anualmente só chegava em 6 milhões de visitantes, turistas estrangeiros, e esse ano bateu 9 milhões de turistas estrangeiros. Foi um marco para o nosso país, né? Assim, desde que eu me entendo de gente que não se passava desses 6 milhões. É verdade. Olha, faz muito tempo. E esse ano bateu aí 9 milhões. Na sua visão, o que é que se deu? Como aconteceu esse avanço no fluxo turístico internacional? Olha, eu acho que eu não me detalhei ainda em cima desses dados, mas eu acho que a diversidade do nosso país cada vez mais
surgindo novos produtos, novas Sendo áreas divulgada, que né? despertam a divulgação. Com certeza isso foi importante. A nossa participação em eventos internacionais, né? A imagem do Brasil nos Jogos Olímpicos, eu acho que isso também foi um excelente motivo, né? A divulgação. A gente se sobressaiu em algumas áreas, a nossa bandeira tremulou lá em várias oportunidades. Então, todas essas coisas são motivos que fazem com que as pessoas queiram vir. E, principalmente, conhecer novos produtos, né? Porque tem pessoas que vêm aqui ao Nordeste para os mesmos lugares, mas tem pessoas que querem conhecer, querem ver coisas novas, Sim. né? Então, eu acho que essa divulgação melhor do Brasil, América do Sul, né? Eu acho que também houve um maior fluxo vindo da Argentina, Uruguai, é isso que eu Chile. queria. Eu ainda não vi esse fluxo aqui da região, mas eu acho que talvez uma melhor contagem desse fluxo, porque existiam várias restrições com esse fluxo, porque diz que não se contava adequadamente. O rodoviário, por exemplo, exatamente, o argentino que desce para Santa Catarina. Exatamente, não se contava adequadamente, e principalmente esse fluxo da América Latina aqui dos nossos vizinhos, né? Mas eu acho que isso também. Mas eu acho que principalmente uma divulgação melhor do nosso país, né? Da melhoria das condições de transporte, da infraestrutura. Eu acho que tudo isso conta positivamente para que a gente possa realmente ter um fluxo internacional mais efetivo, né? Mais dinâmico e melhor. Que coisa boa. 2025 vai ficar marcado, viu? Esses 9 milhões de turistas estrangeiros, foi muito bom. Tomara que continue nessa toada. E vamos aqui para a reta final. Eu sempre faço um ping-pong aqui, bem descontraído. E antes disso, queria mandar um forte abraço para Patrícia Amaral, professora Patrícia Amaral, que é sua pupila, né? Manda um abraço para ela aí, ela já esteve aqui. Foi o primeiro podcast que eu assisti, foi o dela, né? Então, assim, eu fiquei encantada, viu, Patrícia? Você mora no meu coração. Patrícia não foi minha aluna, mas foi minha professora lá na universidade, né? E nós somos amigas até hoje. Eu tenho por ela um carinho muito grande. Patrícia, gente ótima, gente muito boa. E eu estava lembrando, Antônio Roberto, o primeiro fórum de turismo era ele, você, eu e ela. Você lembra? Lembro. No hotel ali, numa salinha, a gente discutindo sobre o primeiro fórum de turismo. No Vila Parque, a gente tinha uma reunião preparatória. Isso mesmo. Todo ano a gente fazia. É motivo de muita alegria. Um beijo para você, minha querida Patrícia. Um abraço também para Carmen Vera, que foi uma grande ativista na regionalização do turismo. Sem dúvida, sem dúvida. O estado do Rio Grande do Norte deve muito a Carmen Vera, pelo espírito de cooperação, pelo profissionalismo, né? Carmen Vera é uma pessoa de referência a nível nacional também. Eu sei disso. Solange também, que já passou por aqui. É verdade. Todas ativistas pela regionalização do turismo. Isso. Professora, vamos para o nosso ping-pong. Queria saber para a senhora qual o seu destino preferido no interior do Rio Grande do Norte. Olha, eu estive agora em São Miguel do Gostoso e fiquei encantada, porque tinha muita gente, mas não estava como Pipa. Eu estive em Pipa também, Pipa a gente quase não andava naquela rua de tanta gente, mas eu fiquei encantada com São Miguel. Tá bacana, eu estive lá também recentemente, estava agradável, não estava cheio e fiquei impressionado com a quantidade de bons restaurantes. Exatamente. Eu também frequentei alguns lá e fiquei encantada. E qual o seu destino preferido no litoral potiguar? Falou já, gostoso, mas sente outro, professor. Macharanguape e Rio do Fogo, né? Porque aquele passeio lá eu acho encantador. Encantador. Bacana também. E um destino top no Brasil?
No Brasil, o Rio de Janeiro não deixa nunca de ser uma... Rio de Janeiro continua lindo. Continua lindo, apesar de todos os problemas que eles têm, mas é uma cidade encantadora. O ano passado eu fiquei hospedada naquele hotel do aeroporto, do aeroporto menor do Santos Dumont, né? Sim. Você toma café olhando para o Cristo Redentor, meu Deus do céu. Realmente é uma cidade encantadora. É incrível. Um destino internacional. Paris, que eu tive o prazer de conhecer e de ir já algumas vezes com meu companheiro, e a gente se divertiu muito. Foi muito bom. A Cidade Luz. A Cidade Luz, Qual uma cidade que você retornaria fácil? O Rio de Janeiro. Brasil. Eu retorno facilmente. E internacional? Lá. Olha, eu estou querendo muito voltar a Barcelona, que eu também estive lá. Barcelona. E eu queria muito voltar, bacana. Porque tem muita coisa para se ver e é uma cidade também, principalmente pela questão da arquitetura também, né? Barcelona, como eu sou arquiteta de formação, embora hoje eu não... As obras não faça, de Gaudí. Mas é uma cidade que você fica encantada com tudo que você vê. Agora, uma cidadezinha que eu não esqueço nunca, chama-se Óbidos. Óbidos em Portugal. Em Portugal, exatamente. Ela parece um biscuizinho. É uma coisa muito linda. Também, do ponto de vista da arquitetura, é uma cidade maravilhosa. Tem a ginja de Óbidos, a ginginha de Óbidos. Exatamente. Que é um licor típico lá da região. Isso mesmo. Professora, e já planejou sua próxima viagem? Não, mas eu estou querendo ir ao Chile. Bacana. Conhecer algumas coisas lá. E para terminar, qual o sentimento de ser turista? Olhe, ser turista é um momento ímpar na vida da gente, né? Porque a gente não tem hora para acordar, né? A gente está no restaurante, ou se estiver numa casa com uma infraestrutura, também é muito bom. Você conhecer pessoas, você conhecer coisas, você ver de perto coisas que você viu na revista ou viu no folder, né? Eu me lembro no dia que eu fui ver o Museu do Louvre, que fui visitar, você vê agora deu um branco. Você vê de Da Vinci, ai, meu Deus do céu. A Mona Lisa, meu Deus do céu. Cadê Ellen? Assim, Ellen, ajuda aí, Ellen. A Mona Lisa, aquilo que você passou anos vendo, só falar e tudo, você vê ali na sua frente, é uma emoção muito grande, né? Você entrar lá em Roma, na Capela Sistina? Na Capela Sistina, você vê quantos anos aquilo foi pintado, né? Então, são lugares, você andar no fórum ali romano, né? Você vê tudo que você estudou em história, que é uma pessoa que gosta dessa... Você leu e você vê ali em loco, você pisar naquele terreno, naqueles mosaicos, é uma coisa sensacional, é um prazer inenarrável. Turismo é muito bom, é fascinante ser turista. É melhor ainda. Seria muito bom que todas as pessoas pudessem ter esse sentimento de ser turista, né? Aonde quer que fosse, porque tem muito turismo acessível. Claro. Hoje, por exemplo, você tem aqui em Natal a questão do mar. Hoje você está tendo... a praia acessível. Quer dizer, as pessoas que são cadeirantes
podem ir também nesses lugares, né? Podem tomar um banho de mar. Você já pensou um cadeirante tomar um banho de mar? A alegria que ele não deve sentir, não é? Então, assim, desde a questão do nível de renda até a questão dessas incapacidades, vamos dizer assim, mas não é essa a palavra correta, essas limitações, e você ter a oportunidade de fazer, é uma coisa muito sensacional, é uma coisa indescritível mesmo. Professora, chegou ao fim do nosso podcast, mas fica aqui o nosso compromisso de lhe convidar novamente, futuramente, para a gente continuar esse bate-papo. Tão gostoso, a gente já está aqui há quase 1 hora conversando sobre turismo. Faça sua mensagem final, sua saudação aí para quem gosta de turismo e seus amigos. Mas a gente vai marcar uma outra oportunidade para que a senhora continue aqui esse bate-papo bacana. Tá certo. Olha, eu quero primeiro agradecer a você e a Antônio Roberto pela atenção. Cheguei aqui, me encontrei com ele, né, pela delicadeza de terem me convidado. Dizer aos meus queridos alunos o que eu dizia em sala de aula. E eu continuo dizendo hoje. Atividade turística é uma opção para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Norte. Eu continuo acreditando nisso. Mesmo com algumas dificuldades que a gente tem passado, mas é uma atividade que pode mudar a cara do nosso estado. Certamente. Então, eu continuo acreditando nisso, né? Eu não estou mais na sala de aula, mas eu continuo fazendo as minhas leituras, fazendo os meus projetos, para que a gente possa realmente elevar esse estado ao nível que a gente gostaria, né? Que ele fosse realmente um estado que cada vez mais as pessoas trabalhassem na atividade turística, as pessoas tivessem a sua vida melhorada pela atividade turística, porque estão trabalhando, porque têm o seu retorno financeiro e porque estão, principalmente, fazendo muitas outras pessoas felizes, né? Certamente, que é professora. A mensagem maior. Certamente, professora. Professora, obrigado. Eu que agradeço. Foi eu que agradeço, Gustavo. Muito bacana esse momento, e fica o meu compromisso, nosso compromisso de lhe convidar novamente para continuar este bate-papo. E a você que gosta do turismo potiguar, que gosta de viajar, fica o convite, né? Vai lá no YouTube, se inscreve lá, dá o joinha. Vamos cada vez mais divulgar nosso podcast FEMPTU, o canal do Turismo Potiguar. Até o próximo episódio.